Estamos mais uma vez na série Conexão Campo Base, inspiração da montanha para o seu dia a dia. Hoje com o tema A Criatividade está em todos nós. Hoje teremos mais uma vez dois blocos. O primeiro bloco com o casal A mais R Extreme e o segundo bloco com a participação especial do professor da ESPM de São Paulo e consultor do Sebrae Nacional, Marcelo Pimenta. Professor Marcelo Pimenta, daqui um pouquinho vai entrar no circuito, tá bom? Vamos lá, Rádio MR, a Rádio Easy, com muita satisfação, está abrindo o programa ao vivo, juntamente com o casal AR Extreme Inspiration Mountain, para mais uma conversa gostosa, hoje com o tema Desmistificando a Criatividade, com a participação do professor Marcelo Pimenta. Professor, se prepara aí, porque já tem um caminhão de perguntas aí para o senhor responder, hein? E olha só, você que está ligada, no final do programa será sorteada uma caneca personalizada da MR e casal AR Extreme. Uma caneca bonita, hein? Uma caneca para você levar para o seu trabalho, para fazer inveja para galera toda. Aí você fala, sabe como eu ganhei essa caneca? Eu ouvi a Rádio MR, a Rádio Easy. E olha só, presta atenção no que eu vou falar. 349 ouvintes conectados agora. Hoje nós vamos ter que bater o recorde. Esses dias nós chegamos em 704. Hoje nós temos que pelo menos 705. Se não chegar em 705, eu não me chamo João Cardoso. Vamos lá, a Conexão Campo Base tem o patrocínio master de Embraer. Segurança, conforto e pontualidade, vá de Uber. Carrefour e lojas de perfumes da Maiara, lá em Gravataí, em Porto Alegre. A Maiara que está nos ouvindo, juntamente com o Rui, estão todos ligados na Rádio MR. E também, claro, a Charmosa, perfumes e cosméticos em Curitiba, no Terminal do Pinheirinho. Lojas de perfumes da Maiara e a Charmosa Cosméticos são concorrentes, mas o que vale é que vocês estão pagando a fatura da Rádio MR, tá bom? Então, iniciamos com muito prazer, com muita satisfação, chamando agora o casal A mais R Extreme, Ricardo e Andréia. Boa noite. Boa noite, ouvintes, Roberto. Esperamos a semana inteira aqui para estar aqui com vocês. É muito bom conversarmos sobre temas tão interessantes toda semana, né? Temas que são aplicáveis no nosso dia a dia, recebendo aí as perguntas e a interação de todos vocês. É verdade. Boa noite a todos os ouvintes, Roberto. A sexta-feira à noite já está marcada pelo nosso encontro semanal, hein? Hoje o programa está todo dedicado à criatividade. No primeiro bloco vamos conversar, né, sobre a importância da criatividade, como despertar a criatividade que todos temos dentro de nós. Isso mesmo. Todos nós somos seres criativos. É isso aí. E no segundo bloco vamos receber, como você já anunciou, Roberto, o professor de inovação lá da Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui de São Paulo, da SPM, também consultor do Sebrae Nacional, o professor Marcelo Pimenta. Ele vai trazer muitos insights inspiradores e práticos para a gente colocar a criatividade realmente no nosso dia a dia. Que beleza! Hoje vai ser a mais uma daquelas noites inspiradoras para transformar o nosso dia a dia. Mandem as suas perguntas e dúvidas para o WhatsApp da Rádio MR, a Rádio Easy Listening, 11 9 5469 4069. 11 9 5469 4069. Que ao final de cada bloco vamos responder. Criatividade sempre foi uma competência super importante nesse novo normal e será ainda mais valorizada. Mas muitas vezes achamos que não somos criativos, não conseguimos sair da caixinha, como dizem por aí. E aí pensamos que parece ser algo difícil, como se fosse um dom e que precisamos nascer com aquele que a mais, né? Aquele plus a mais, senão não tem jeito.
Aliás, a criatividade, na verdade, esse tema, ele com o qual interage rearranjando os componentes desse mundo de novas maneiras. Já o Einstein associava a imaginação com o conhecimento. Dizia ele, a imaginação é o mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação envolve o mundo. É isso mesmo? É isso aí, Roberto. Na verdade, né, essa questão aí de criatividade, né, estudos mostram que é o contrário, né, o que todo mundo pensa aí, que, nossa, eu não sou criativo, né, que eu não consigo desenvolver um potencial criativo, né, mas na verdade esses estudos mostram que nós podemos sim desenvolver um potencial criativo. Tá? Segundo a neurociência, né, que é a ciência que estuda nosso sistema nervoso, podemos desenvolver nosso cérebro. Isso aí. Então, por exemplo, toda vez que temos uma nova ideia ou pensamento, o nosso cérebro cria novos caminhos e conexões. Então, na verdade, o que a gente precisa é exercitar ele. A gente precisa exercitar o nosso cérebro. Essas conexões aí é como a gente faz aquela conexão do Waze, né? Você lá tá andando e ele te indica um novo caminho que você nunca tinha passado e te leva para chegar no seu destino mais rápido, né? E aí, logicamente, nos dias seguintes você passa a usá-lo com mais frequência, né? Uma nova conexão que você criou. E isso acontece também quando a gente faz essas conexões com o nosso cérebro, né? Bem assim. Interessante. Então vocês estão dizendo que podemos nos tornar mais criativos exercitando o nosso cérebro. Mas quais exercícios podemos fazer? Então, Roberto, como para todos os treinos físicos, né, que nós fazemos, é importante fazer um aquecimento antes de sair para a corrida ou para fazer uma aula na academia. Assim também é o nosso cérebro. Uma das técnicas usadas para aquecer o cérebro é a PARE. E quer dizer, Ricardo, você pode dizer para a gente aí? PARE é uma sigla, né, para a gente lembrar. Então, P é do preparar a mente e o corpo. Né? A mente você pode preparar questionando. Né? Quanto mais você questionar, mais ativa fica a sua curiosidade. E o corpo é você adotar uma postura de abertura. Né? Então, levanta da cadeira, descruza o braço, descruza a perna. O A vem de ativar, né? Ativar a sua curva de aprendizagem, fazendo anotações daquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, criando perguntas para ela. Né? Aliás, quem aí tá anotando que nós estamos conversando aqui, né? O R vem de repassar. Então pense como um professor, né? E se tudo que eu aprender hoje tiver que ensinar para alguém amanhã, né? Como que eu vou fazer isso? Né? E o E é esquecer. Esqueça suas crenças limitadoras e seus pensamentos negativos, né? Muitas vezes nós mesmos sabotamos a nossa capacidade criativa com crenças que geram bloqueios. E assim fica um círculo vicioso que a gente se julga realmente não ter criatividade, e que não é verdade. Puxa vida, muito bacana toda essa forma de exercitar o cérebro e fazer sentido mesmo, né? Faz sentido mesmo. Já despertou um monte de ideias por aqui. E depois de todo esse aquecimento, a lampadinha acende. Como podemos trabalhar a criatividade? Então, Roberto, na verdade, olha que louco isso, né? A criatividade inicia com um problema, né? Começa a partir de um problema, né? Se você quer ser criativo, precisa ter um problema para resolver e ir a fundo no entendimento dele, né? Entender cada pedaço desse seu problema, se esforçar para encontrar a sua essência, a causa raiz dele, né? Sem se preocupar inicialmente com a solução. Às vezes, né, a gente fica tão focado, né, em achar uma solução quando a gente tem qualquer coisa para resolver que a gente nem entende direito qual é o problema mesmo. Qual é a dor do meu cliente, da empresa, né? E como o Ricardo diz, né, qual é a causa raiz de não conseguirmos evoluir em um campo de nossa vida? Depois aí vamos usar nosso repertório, que na verdade nada mais é que todas as experiências que vivemos e acumulamos durante a nossa vida. Então, as pessoas que nós conhecemos, as festas que frequentamos, as comidas que experimentamos, as viagens, filmes, músicas, esportes que praticamos, né? Por isso que é importante, e a gente fala, né, a gente colecionar essas experiências, né?
Então, a dica fica assim, saia da sua zona de conforto, faça as coisas estranhas, né, entre aspas, leia sobre assuntos totalmente diferentes daqueles do seu dia a dia. Um dia você poderá acionar todo esse conhecimento, vai ser uma caixa de ferramenta, né, esses repertórios todos, para você solucionar os problemas que surgirem de forma mais criativa, né? No nosso caso, né, o esporte, as expedições às montanhas, as viagens, tudo que a gente está experimentando, né, com o nosso esporte, ajuda a ampliar nosso repertório, né, e também está ajudando a gente a ser mais criativo. A gente acaba aplicando muito no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, né, e aí é quando fala assim, quando o problema, o repertório, junto com o olhar criativo se alinham, aí tudo se encaixa e o problema é resolvido. É aquele famoso estalo, né, que você tem que, pum, achei a solução. É muito interessante isso. Entendi, mas olha só, uma curiosidade agora. Por exemplo, quando você fala, instalo, achei agora a pegadinha, descobri. Muita gente pensa assim, foi meu anjo de guarda, foi o pastor, foi o Buda, foi o padre que falou ontem. Esse é um olhar criativo mesmo? Como faz isso? Existe um exercício para ele também? Ou seja, eu tenho que me sair do problema, enxergá-lo de cima para baixo, vamos assim dizer. Eu penso assim que eu tenho que ser maior do que eu tenho que ter uma visão maior do que aquela situação, do que aquele problema. E aí eu começo a imaginar coisas, relembrar o que me falaram, naquela prece que eu fiz, naquele conselho que eu ouvi. Isso é um exercício? Como é que funciona isso? Com certeza, isso tudo são as ferramentas, né, que você vai, as suas experiências também religiosas, tudo isso vão acumulando em você, né, e você vai acumulando toda essa experiência, né, e vai possibilitando te exercitar cada vez mais, né, e constantemente, né. Então, quando a gente falou assim de ter aquele olhar, né, criativo, por exemplo, né, você pode treinar também ter esse olhar, né, prestar atenção em detalhes, em tudo que está à sua volta, né, e olhar para onde muitas vezes ninguém está olhando, né. Desenvolver essa capacidade é muito importante, né, pois nos dá uma possibilidade de enxergar as coisas que parecem estar escondidas, mas que às vezes são as realmente fundamentais para a gente achar a solução. Até complementando aí o que o Ricardo falou para ficar mais claro para o pessoal, tá dando um exemplo. Imagina um show de mágica. Então você tem o mágico lá, né? Ele sempre tá chamando a atenção para uma das mãos, né? Onde está todo mundo olhando. Enquanto com a outra que ele faz a mágica, que ninguém tá olhando. Então a ideia é enxergar a mesma coisa com lentes diferentes. É olhar para a outra mão do mágico, não para aquela que todo mundo tá olhando. Por aí mesmo. Então, assim, é uma ótima forma de exercitar também tudo isso, é fazer as coisas corriqueiras de forma diferente, sabe? Então, todos os dias, se você é destro, por exemplo, escova o dente com a mão esquerda. No outro dia, né, o canhoto escova com a mão direita. Né? Experimentar um alimento exótico, por exemplo, uma fruta, uma coisa com gosto diferente, para sentir a sua diferença, a textura, aquele gosto diferente, né? Tudo isso vai fazendo conexões no nosso cérebro, né? Inclusive mudando o caminho, né, que você faz muitas vezes automaticamente para ir para o trabalho, supermercado, enfim, né, para pegar o ônibus. Então, busca novas rotas, né? Busca esse olhar diferente. Isso muda a visão do seu cérebro. É como naquelas figuras que aparecem em desenhos escondidos e só depois que começamos a olhar com um aspecto diferente para a imagem é que conseguimos ver. Por aí realmente precisamos exercitar para desenvolver essa capacidade, concordam? É por aí mesmo. Com certeza. Tem muitas dessas imagens, né, que a gente vê, muito frequentes. Agora me fale uma coisa, você que está em casa no trabalho, tem aquela ideia de uma nova forma de fazer um trabalho, uma atividade, e uma outra pessoa vem e fala, isso não vai dar certo. E aí?
Qual é a reação? O que fazer numa hora dessa? Isso é verdade, Roberto. Nossa, como tem muita coisa que bloqueia a criatividade, né? Isso é um pecado, porque assim, as pessoas vão acreditando realmente que não são criativos, né? E tem muitos bloqueadores que são internos e alguns outros bloqueadores externos, né? Por exemplo, o interno são algumas crenças, né? Que a gente ouviu no passado, você não tem criatividade, você não tem boas ideias, você vai começando a acreditar nisso, e aí você realmente começa a falar, eu não sou criativo, criatividade não é para mim, chama outra pessoa para tratar desse tema, né? E aí os externos, né? São aqueles que a gente está no ambiente, no trabalho, em casa, no esporte, né? E vem aquelas famosas frases assim, né? Isso sempre deu certo assim, para que eu vou mudar? Né? Ou ainda, né? É proibido errar. Isso é muito comum, né? Ou aquela lá, o santo de casa não faz milagre, então nem tenta qualquer coisa, né? Então, assim, quem da gente ainda não ouviu algo parecido, né? Ou às vezes a gente até mesmo falou algo parecido, é bom a gente refletir, né? A gente tem que estar sempre atento com esses bloqueadores aí, porque às vezes eles vêm camuflados, né, de boas intenções, né? Tudo, puxa, tô tentando ajudar, né? Nossa, essa ideia realmente, né? Não, acho que não vai dar certo, é melhor você desistir, né? O que a gente precisa mesmo é manter a cabeça aberta às novas ideias. Não ouvir aquelas pessoas pessimistas, né? Que ficam falando não vai dar certo, ou preconceito, que é absurdo, né? O segredo é realmente não matar aquela criatividade, aquela ideia, aquilo que veio na sua cabeça. É por aí mesmo. Me faz lembrar uma situação assim, essas dicas valiosas que vocês estão dando. Um dia desses eu estava dirigindo junto com a Tina Top do meu lado e eu entrei numa rua sem saída. E ela se desesperou, ela falou, meu Deus, e agora? Calma, Tina Top. O seu cérebro só está programado para olhar para frente. Agora nós só temos uma saída. É dar ré e fazer o percurso inverso, né? Então, assim, não é criatividade, mas pensar assim, racionalmente, que as coisas fluem. Concordam? Eu acho que assim, você sempre tem que buscar um olhar diferente naquela situação que você tá, né? Tem que se buscar naquela situação, falar, puxa, o que eu posso criar de diferente aqui, que vai me tirar de uma enrascada, ou que vai realmente resolver um problema que eu tenho aqui na minha frente, né? E aí esses são alguns exemplos, sabe, de exercícios que a gente trouxe, de algumas coisas, mas existem muitos outros aí que podem ajudar a gente a ser mais criativo. É isso aí, por exemplo, né, com essa visão aí da parede, aí a rua sem saída, né, então você teve um problema, e a partir do problema você teve uma outra visão, você olhou para um outro lado, você teve uma visão periférica da situação e encontrou uma outra saída. Então é essa a ideia mesmo. Exatamente. Então, assim, acho que a gente está explorando vários tópicos aqui, né? Mas tem muitas outras oportunidades, outros conceitos e outros exercícios para a gente fazer, sabe? Que a gente vai abordando nos próximos encontros aí que nós tivemos do Conexão Campo Base. Né? Isso aí, são exercícios que nem quando a gente está, né, indo na academia ou aprendendo alguma coisa nova, a gente tem vários tipos de formas de exercitar diferentemente o cérebro. E é muito legal. Exatamente. E aí a gente também vai ter... Agora... Fala. Pode falar. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Manda aí. Tá bom, é porque chegou aqui pelo WhatsApp da Rádio MR, repetindo, 11 9 5469 4069. Chegou uma pergunta aqui, Ricardo e Andréia, o que é a criatividade e como ser criativo? A criatividade é você realmente ter uma perspectiva diferente para uma mesma coisa, né? Para uma coisa que todo mundo vê do mesmo jeito, né? Então você pode olhar em questões muito básicas do nosso cotidiano, né? Que você está andando na rua e de repente você nota, puxa, eu nunca tinha reparado que tinha uma árvore aqui, nunca tinha reparado. Então isso são pontos que vão trazer para você essa criatividade. Então você vai conseguir transformar aquilo status quo, aquela situação que é cotidiana em algo novo.
ser bem simples ou pode ser uma disruptura, né? Uma coisa totalmente nova, né? A ideia é aquela brincadeira que a gente fala, né? Atravesse a rua para ter uma visão diferente de um caminho que você sempre faz. Se você sempre for para um lado da rua, você sempre vai ter uma visão. Se você atravessar, você vai ter outra. E a criatividade, como a gente falou antes, ela sempre nasce através de um problema. Você vê alguma coisa que você precisa resolver e aí você, entendendo ele, você começa a criar conexões com aquilo que você já passou na vida e começa a procurar novas saídas. Exatamente. Tá bom, agora, Ricardo, eu quero que você exercite a sua criatividade. A Andréia vai exercitar a dela primeiro e o Ricardo vai exercitar a dele depois. Olha só, Andréia, primeiro a sua. Desafio aceito? Opa, aceito, com certeza, né? sempre. Andréia, Rio de Janeiro, iPhone, São Paulo, Android, Samsung Browser, São Paulo, Registro, Santo André, São Paulo, Gravataí, Porto Alegre, Amazonas, Florianópolis. Dá um alô para esse pessoal aí que estão na escuta. Olha, tem mais de 500 pessoas, tá entendendo? Dá um alô para eles, falando o seguinte: criatividade. Dá o seu toque para eles, Andréia. Eu vou botar o Ricardo na fogueira daqui um pouquinho. Vamos lá. Primeiro você, Andréia. Boa noite, Brasil. Obrigado por estar aqui com a gente. E olha, nunca aceite que alguém diga, nem você mesmo, para você mesmo, que você não tem criatividade, porque isso é a maior mentira do mundo. Então nunca aceite isso de ninguém, nem mesmo de você. Boa. Ótimo. Agora, Ricardo, é a sua vez, hein? Tá bom. China, tá bom? China, eu não vou falar o nome da cidade porque eu não sei pronunciar. Hamburgo, na Alemanha. Tem aqui Redwood, na Califórnia. Ricardo, são só 3 idiomas, vai, dá um alô para esse pessoal aí falando aí sobre a criatividade, por favor, né? Em chinês está um pouco difícil, mas em inglês dá para falar. Hello everybody, thanks for joining us this night here. We are very pleasure to have you together with us. Think about creativity. Please share your experience with us. It's very important to bring us what you are doing to be more creative also outside, because you know that culture is also something that is very important regarding the creativity. Some countries have more creativity, less creativity. Then sharing this is very good for us. Thanks for joining us this night. Ótimo, sensacional. Ricardo, agora anota aí, rh@escritoriodeprojetos.inf.br. Quando você precisar, manda o seu currículo para lá, tá bom? Tá bom. Wir können auf Deutsch auch. Wir können auf Deutsch auch sprechen. Agora sim, ó. Uma outra pergunta. São 15 até agora, tá bom? A Joana está perguntando o seguinte: para eu ser criativo, preciso acreditar em quê? Acredita primeiro em você. Acredita no seu potencial, acredita naquilo que você sabe, né? E você, assim, é como a gente estava comentando, né? Você acumula as experiências, né? Você não joga fora essas experiências. Então, acho que, assim, primeira coisa, acredita no seu potencial e acredita que você pode desenvolver a criatividade, né? Então, acho que esse é a primeira crença mais importante de todas as técnicas que a gente já conversou aqui. E tem... Opa! Agora uma pergunta aqui da Milena Soares. E se é muitas vezes mais do que suficiente para que a criatividade flua? Não, pode repetir? Não ouvi, desculpe. Tá bom, repetindo. A pergunta da Milena é a seguinte: e se reticências é muitas vezes mais do que suficiente para que a criatividade flua?
ela ajuda. Outra técnica que a gente... É uma frase que a gente gosta de falar, é sim e... Né? Nunca um sim, mas não dá sim e... Sempre somar também é muito importante. Então, quanto mais você pensar em algo diferente, criar coisas diferentes... A partir do que você já tem de repertório, mais chance você tem de ter soluções criativas, da coisa realmente seguir um fluxo mais natural. E sempre diga sim e posso mais. Perfeito, perfeitamente, justamente. Corretíssimo, Andréia. Agora é o seguinte, vamos lá. Ricardo e Andréia, em função do nosso tempo, tá bom? Nós temos aqui mais algumas perguntas, tá bom? E o assunto é longo. Vamos fazer um break aí de uns 2, 3 minutos. Enquanto isso, o pessoal que estão na escuta aí vão tomar um café, vão tomar uma água e voltaremos 5 minutinhos, pode ser? Não, pode ser, sim. Aí a gente já volta com o professor Marcelo Pimenta com a gente. Acho que vai ser também uma oportunidade muito legal da gente conversar aqui. Então fiquem conectados aí, só toma água e volta correndo que a gente já tá por aqui. É isso aí, fica aqui com a gente. Nós já voltamos. Enquanto isso, eu vou acionar o professor Marcelo Pimenta, que ele com certeza ele tem muito a nos inspirar, muito a nos ensinar. Pessoal, por favor, nós temos que bater a meta hoje, 705 conexões, tá bom? Nós estamos chegando lá, Também é o seguinte, toda sexta-feira, a partir das 19h, a Conexão Campo Base, sempre essa conversa gostosa, tranquila, descontraída, e você pode continuar mandando a sua pergunta, mandando a sua dúvida, participando, interagindo, e olha só, daqui uns dias nós vamos abrir um canal para que durante essas nossas conversas o internauta possa participar de viva voz, junto de nós aqui, porque o internauta é a razão da nossa criatividade. Já voltamos. Você tá ficando campeão, hein, Roberto? Você tá ficando bom, hein? Caraca! Nossa! Nossa, você tá falando bem pra caraca, nossa senhora! A evolução tá exponencial, aí precisa dar um curso pra gente. Tá muito legal. Eu fiquei assistindo uns vídeos aí de como até um vídeo interessante de um cara que ele falou, você tem que uma hora você tem que ser azul, falar de uma maneira azul, outra hora você tem que falar de uma maneira amarela. É? Caramba, que isso? A motivação na... Que legal, meu, muito top. Você vai tentar ligar lá para ele? Eu vou, faz o seguinte, para eu não derrubar o WhatsApp aqui, você tem o telefone dele aí? Tem. Não, deixa, eu vou adicionar ele aqui, só que eu não adicionei ainda na minha agenda. Tá, quer que eu tente por aqui? Você quer tentar por aí? Deixa eu tentar, peraí. Deixa eu tentar. Andréia, Oi! vocês estão conseguindo ouvir bem também? Estamos. Legal, porque pode ser que eu esteja falando baixo. Não, tá ótimo. Não, tá bem legal, tá bem. A gente tá com a rádio num celular e com você no outro. Oi, professor Marcelo. Oi, professor. Oi, Marcelo. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo jóia, estava aqui ouvindo. Que bom. Opa! Nós estamos já aqui com o Roberto também, que é nosso amigo e ele que conduz a rádio lá. Oi, Roberto. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia.
o senhor está ouvindo bem o tom tá bacana, tá muito alto? Não, tá bom. Sabe que enquanto ouvinte, eu estava ouvindo hoje a programação durante a tarde, tudo, na hora da entrevista baixou um pouco o volume, né? O volume está um pouco mais baixo que normalmente é a música. Inclusive agora a música que está tocando está um pouco mais alta, mas mesmo a entrevista de vocês. Só para vocês terem um feedback, eu vi em mais de um lugar. Ótimo. Mas agora eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Tá? Tá bom. Não, tá bom. No ar está um pouco mais baixa, bastante, 50%, digamos, do volume normal. Tá. Entendi. Eu vou explicar para o senhor então, professor, é que assim, as músicas elas ficam na nuvem, então a conexão fica direta, aí fica mais, o som fica mais... A qualidade é outra. A qualidade é outra, isso é tudo digital. Aqui a gente tem todo aquele problema de, às vezes, um pouco de delay da internet, até mesmo o equipamento que eu estou usando não é assim aquele equipamento, né? Mas assim, é muito importante esse seu feedback porque a gente está melhorando. Bacana, gostei. Legal. Então aí, vamos lá, que eu adoro responder perguntas, vamos lá. Vamos embora. Vamos lá, então. Vamos lá. Como bom professor. Como bom professor, é isso aí. Então esteja preparado, professor. Perguntas assim é fantástico. Vamos lá, eu vou colocar no ar já, tá bom? Tá. Legal. Eu tirei o meu retorno, vou ficar só com vocês aqui, né? Para não dar eco. Isso, a gente fez isso. Legal. Tá bom. Então, voltamos para o bloco 2 da nossa Conexão Campo Base, insights e casos práticos de criatividade com o professor Marcelo Pimenta, juntamente com o casal AR Extreme. Professor Marcelo Pimenta, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar trocando essa ideia conosco. Tenho certeza que todos os mais de 500 internautas vão aprender muito com as suas explanações, com a sua didática. E para nós, na Rádio MR, é uma satisfação muito grande. E olha só, eu já fui bisbilhotar o seu Instagram. Pelo amor de Deus, hein? É craque. Então vamos lá. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado ao casal, né, a Extreme aí pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande falar desse tema, né? E eu estava ouvindo, né? E eu acho que o Ricardo foi meu aluno e anda mandando muito bem, né? E a questão assim, o que é criatividade é você não se contentar com a primeira opção. Isso. É você saber que você sempre tem essa possibilidade. Por isso que o IC é ótimo, né? O sim é ótimo, né? E as questões aí de como ser criativo é realmente se permitir cada vez mais, né? Porque as pessoas acabam o bloqueio, né? O Maslow, aquele ficou famoso psicólogo quando ele fala da pirâmide de Maslow, que as pessoas conhecem, mas ele diz assim, que o homem criativo não é aquele a qual se acrescentou algo, mas do qual não se retirou nada, né? Então, o homem criativo não é aquele a qual se acrescentou algo, mas do qual não se retirou nada. Então, o que acontece? A criança é criativa. A criança é 100%. Se você disser que esse pedaço de papel é uma bola, ou ele é uma montanha-russa, ou que ele é um castelo, ou que ele é ela vai acreditar, né? Enquanto que depois, ao longo dos anos, a criança vai estar perdendo. E aí, o bom é que a gente pode estar recuperando essa criatividade, a gente vai poder falar sobre isso. É um prazer muito grande estar com vocês. Professor Marcelo, é um prazer realmente estar com o senhor. Agradecemos muito, né, a sua gentileza de estar com a gente nessa noite. Realmente fui aluno, tento praticar bastante aí a criatividade, a inovação, né?
E para a gente é bem contente aqui de estar no Conexão Campo Base com o senhor. A gente tem esse objetivo aqui no Conexão Campo Base com a Rádio MR aí de inspirar as pessoas no dia a dia delas, com as histórias reais de pessoas reais e seus aprendizados, né? Então a gente está muito contente em receber, né? E a gente falar sobre criatividade, né? Com uma pessoa que sempre está trabalhando com isso, né? Então, professor, estamos muito contentes em recebê-lo aqui na Rádio MR. Por favor, eu ia pedir 2 coisinhas para o senhor. Aliás, vou pedir. A primeira, nos conte um pouco como o senhor está vendo a criatividade no mercado e a importância que ela está ganhando nesse chamado novo normal. E a segunda, emendando a primeira, é que se o senhor puder estender a sua resposta a uns 5 minutos a mais. O senhor falou durante 30 minutos, nós já tivemos mais de 80 novos internautas conectados. Se o senhor falar mais 5 minutos, nós vamos exponenciar, professor. Está com o senhor a palavra. Legal. Não, você tem que me cortar. Eu, na verdade, sempre tento, com a imprensa, falar frases mais curtas e conseguir ir aí trabalhar a questão em camadas, né? Mas vamos lá. Vamos começar polemizando. Então, sabe, polêmica sempre dá audiência. Então, venham. Né? Eu não gosto dessa expressão do novo normal. Né? Por quê? Da onde vem a palavra normal, Roberto? Da onde vem a palavra normal, professor? Professor, eu vou falar para o senhor. Eu creio, assim, eu posso estar enganado, o senhor pode me corrigir, tá bom? Mas o novo normal, eu concordo com o senhor. Eu não sei também o porquê do novo dito novo normal. Então vamos lá, né? Porque o normal, ele vem de norma, certo? Vem de norma. E o que acontece? Eu acredito que o mundo, a partir dessa pandemia, ele vai colocar as normas em xeque, entende? Então, eu não vou fazer parte do novo normal, estou fora, certo? Eu vou fazer parte de uma coisa criativa, que não segue normas, que não está escrito no script como vai ser. Que essa que é a grande possibilidade que você vai ter a partir dessa mudança, né? Porque o que acontece num evento como esse, que nunca antes, né, na história tinha acontecido uma coisa assim, que não tem precedente nenhum. Eu estou lendo aí um livro que mostra a invasão da guerra dos persas com os caras lá na 300 de Esparta, e aí eu fico pensando às vezes, sabe, tipo assim, era uma coisa tão localizada que não tinha nenhum impacto no mundo naquela época, o resto do mundo nem sabia que os caras estavam brigando, né? E hoje você tem essa mudança de paradigma que faz com que de uma hora para outra o jogo seja zerado, né? Então, se você pega, por exemplo, um cara que tem uma agência de turismo que trabalha na Avenida Paulista, levando pessoas para Disney, certo? Esse cara, ele teve 2 opções, né? Porque a gente já está aí há 100 dias da pandemia. Ele teve, num primeiro momento, que ficar assim, parado, cancelando talvez alguns voos e trabalhando nessa questão de conseguir trabalhar e não perder clientes e achar que fazia isso, ou ele pensou de uma forma criativa em dizer o seguinte: olha só, as pessoas agora, nesse momento, o que elas vão precisar? Elas vão precisar, sei lá, de entretenimento. E aí ela ia atrás de um pacote, sei lá, de filmes, de uma coisa para oferecer, ou ela ia dizer, as pessoas vão usar mais as redes sociais. Você sabe, a internet está tendo um crescimento de em torno de 47% a taxa de uso desde a pandemia, e isso vem crescendo cada vez mais. Então, ela podia pensar, olha, eu vou ajudar as pessoas que não sabem usar a internet, porque as pessoas às vezes não sabem, tipo, responder um stories
a pessoa não sabe botar um sticker, a pessoa não sabe fazer uma enquete, a pessoa não sabe, então assim, e as lojas, o pequeno profissional, o dentista, o médico, o enfermeiro, a dona de casa, a empregada, todo mundo precisa entender que nesse novo mundo conectado, você precisa estar dominando essas questões. Por quê? Porque você precisa dominar e não ser dominado, né? Então, quer dizer, se eu não quero me expor para comer no supermercado, eu preciso dominar a tecnologia para aprender a pedir comida pelo aplicativo e a pedir supermercado, senão eu vou ser dominado, né? Então, você precisa ter esse domínio da tecnologia e aí, de uma forma criativa, combinar essas questões e criar, então, isso que daí eu convido até vocês, né? E o Ricardo, como meu aluno, espero que siga de uma forma, né, assim, de não entrar nessa de novo normal, né, mas de construir uma carreira que ele tem, por exemplo, de executivo, de profissional, né, de uma multinacional, que tem a carreira dele e que ao mesmo tempo consegue criar o AR Extreme, né, como sendo uma possibilidade não só de renda, mas de satisfação pessoal, né, de gratidão e ao mesmo tempo de crescimento, porque ele começa a aprender a fazer roteiro de podcast, ele começa a aprender a fazer entrevista em rádio, ele começa a desenvolver uma questão, porque amanhã e depois esse emprego também que ele tem, talvez não faça mais sentido na vida que ele está vendo no mundo. E ele pode estar aproveitando esse tipo de conhecimento para poder ser uma fonte de renda nisso. Então, para concluir, porque eu não gosto de fazer perguntas muito extensas e prefiro que faça outra, eu digo isso, eu prefiro aprender e ver esse momento como assim, as peças do xadrez caíram, certo? Volta todo mundo para o tabuleiro, cada um volta para o seu lugar, entendeu? Tá todo mundo entrando do zero. Então, welcome to new era do reinvenção e de fazer aquilo que você sempre quis fazer. Nossa, muito, muito rico, acho que essa visão que o senhor está trazendo para a gente mesmo, né, de como que é essa transformação, né, de buscar realmente, é um pouco do que a gente está fazendo, né, nos conectar ao nosso propósito. O programa passado foi exatamente sobre isso, sabe? Que a gente também acredita que vai ser uma reconexão, né, ao propósito das pessoas, né, e é um pouco também do que nós estamos fazendo, o próprio Roberto com a rádio, né, oferecendo um pouco mais essa inspiração, né, então para a gente é muito rico isso, né, e como que o senhor entende, né, que deva ser esse desenvolvimento das pessoas nas empresas ou na sua vida como profissional liberal, pessoal, né, usando a criatividade para trabalhar essa nova perspectiva de carreira, de satisfação pessoal? Como que o senhor entende que poderia ser? Olha, eu acho que tem que ter realmente no início essa história um pouco do propósito, de uma forma prototipada, que eu quero dizer. Né? Então, quer dizer, você pode ter agora, por exemplo, agora com uma AR Extreme, né, e eu me perdoo, porque eu faço muitas coisas, às vezes não consigo saber exatamente, mas digamos assim, eu tenho um propósito de incentivar a vida ao ar livre, novas experiências para as pessoas, certo? Legal, certo. Né? Então, isso, digamos que seja um propósito, alguma coisa parecida com isso. É importante você ter isso como um protótipo, ou seja, você não lapidou isso no ferro e a fogo, que eu não posso mudar isso de jeito nenhum. Não, né? É só assim. Perfeito. Digamos, e se, como disse a pessoa, né? E se o meu propósito fosse tarará? Então, tipo, você acredita nisso, né? Você acredita nisso. E isso vai te dar a energia, na minha opinião, necessária para a história do desenvolvimento, certo? Por quê? Para que isso aconteça, né? E se você continua lá trabalhando na empresa que você está, você continua trabalhando lá? Sim, estou ainda. Legal. Então, na empresa que você trabalha lá, você, né, tipo, entra às 8, tem um monte de coisa, pepino, pandemia, mudou tudo, replanejamento, tem um monte de coisa lá que você tem que resolver. Mas, ao mesmo tempo, você tem um projeto do programa da rádio, tem um projeto de não sei o quê. Então, isso talvez seja importante você ter essa visão de que essa história do AR Extreme, ele é uma coisa importante na tua vida,
Porque isso vai te dar energia de dizer, 6 horas da manhã, tô de pé, entendeu? Porque eu vou fazer as postagens da semana, vou não sei o quê, ou eu vou correr, ou vou fazer, né? Porque tu tem que ter walk the talk, né? Não sei se o pessoal sabe essa expressão, walk the talk, ou seja, você tem que fazer aquilo que você prega, ou seja, se tu é um cara extreme, né? Tu tem que estar correndo, tem que caminhar de manhã cedo, tem que fazer. Ou seja, tu consegue mostrar na prática que você está conseguindo fazer aquele desenvolvimento que você precisa, porque às 8 começa lá e depois determina às 6, daí às 6 tu vai de novo para essa história, daí pauta, e eu vou convidar um mentor, e vou não sei o que, e daí vou ver com o Roberto, e vamos fazer o card, vamos ver como é que vai ser a programação. Quer dizer, você vai desenvolver o... Por quê? Porque você está buscando uma série de desafios que eles estão em sintonia com esse teu propósito, né, que a gente pode chamar de Ikigai, né? Legal. Que é essa visão dos japoneses com relação a você conseguir, né, enquadrar aquilo que você faz com o que você ama, com o que o mundo precisa e com o que os clientes estão dispostos a pagar. Então, isso são 4 círculos que formam uma intersecção e que podem fazer isso acontecer. Então, eu acredito que o desenvolvimento, só para ser bem objetivo agora na resposta, ele passa por você saber aonde você quer chegar e daí, dessa maneira, traçar um possível caminho de dizer, não, olha, eu vou pesquisar na internet como é que faz um roteiro. Legal. Então, tem uma ação prática. Depois, eu vou criar uma conta lá no site que faz posts para aprender a fazer uns cards. Legal. Tá bom. Depois eu vou... Sabe, quer dizer, você tem ações concretas que vão fazer com que você possa estar suprindo aquele gap de conhecimento que você tem para você chegar aonde você quer. Mas eu diria Alice das Baías lá das Maravilhas, né? O coelho lá. Se você não sabe para onde ir, daí você fica perdido, né? Daí o cara fica, pandemia, quando você vai voltar? Que saco, que coisa, agora, não tem jogo, agora, não tem campeonato brasileiro, agora. Sabe, então... Tá bom. Mas cada um. Não, mas é correto isso mesmo. Acho que esse conexão com o propósito nos leva a realmente nos desafiarmos, né, em outras possibilidades, né, como o senhor tinha já iniciado, né, falar. Né? Não, com certeza, a gente está aplicando bastante isso aí na quarentena aqui, professor. E professor, conta um pouquinho aqui pra gente, para os nossos ouvintes aí, sobre o desafio criativo que você lançou, né, com o objetivo de estimular a criatividade. Conta um pouquinho pra gente. Legal. O desafio criativo, ele nasceu de uma ideia de uma ação de final de ano. Eu acho que foi no ano de 2017 ou 2016, né, que eu sempre pensava, eu estava naquela época à frente de um escritório que fazia ações assim, promocionais da marca, né, e eu ficava pensando assim, como fazer criativo, porque eu sempre achei que brinde de final de ano de empresa, sabe, não pode ser aquela coisa que não tem utilidade, sabe? Tipo assim, chega lá uma caneta. E aí, né? Quantas canetas tu tem lá, Ricardo? Verdade. Eu também tenho. Então assim, e daí a pessoa fica, e daí internamente a gente sabe, né, no caso de uma empresa como aquele cara trabalha, o cara tem que ligar para compras, tem que aprovar, a marca tá pronta, não, a marca veio errada, não, então veio, daí vai, mas não, a caixinha veio sem o laço, então volta para uma, sabe, então é um ônus para a empresa toda essa história, né, na minha opinião, e o resultado pífio, certo? Sim. Então, eu achando nisso, e como cara de marketing dessa empresa, eu pensei o seguinte, ao invés de fazer um cartão, uma coisa assim, eu vou fazer um desafio para que as pessoas diariamente exercitem muito do que vocês falaram aqui no primeiro bloco, né? Só que colocando essas coisas no dia a dia, né? As pessoas, eu acho que me ouvem, é importante saber que eu tenho, né, 2 canais no YouTube, né? Não tenho um só, tenho 2 que tem vídeo novo toda semana, né? Tem podcast que eu tenho vídeo toda semana, e sobre criatividade eu devo ter, sem exagero, 30 episódios, pelo menos, no total, né? Porque é um tema que eu estudo de várias maneiras.
E, de qualquer forma, há um padrão, vamos dizer assim, no exercício da criatividade, que é essa questão do repertório e, ao mesmo tempo, do afiar o olhar. Né? Então, por exemplo, quem está nos ouvindo agora em casa, vocês também servem aí. Né? Vocês estão olhando, procurem alguma coisa quadrada agora, em torno de vocês. Qualquer coisa que tenha no formato de um quadrado. Tá bom? Vocês já localizaram? Sim ou não? Aqui já. Agora, olha mais em volta, com mais atenção, e me diz quantos quadrados você está vendo agora. Vocês em casa também podem fazer. Quantos? Tu contou já, Ricardo? Aqui a gente viu 3. Você viu mais, André? Normalmente, quando não está no estúdio, eu vi 4. Você vai poder ver muito mais, né? Mas, enfim, você estava vendo aquele quadrado antes? Não. O quadrado estava desapercebido, provavelmente, né? Enquanto quadrado. É verdade. Então, o desafio criativo, ele vem nessa perspectiva de convidar as pessoas a terem uma atenção a alguns detalhes e, com isso, estimular certas áreas do cérebro e o mesmo tipo um exercício mesmo, né? Como da academia. Quer dizer, a criatividade, quanto mais você vai exercitando, melhor ela vai fazendo com que vocês tenham desempenho. Né? Porque isso é uma outra coisa maravilhosa, eu acho, assim, do ser humano, né? Porque você tem outras questões, né, que você tem até uma perda, né, em alguns momentos você tem, por exemplo, eu tenho uma laranja, você tem uma laranja, né? Então eu te dou uma laranja, você me dá uma laranja, eu fico com uma laranja, você fica com uma laranja, ou seja, ok. Né? Mas a ideia não, né? Se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia e a gente troca, né? Você fica com 2 ideias e eu fico com 2 ideias. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, né? Por isso que eu escolhi dar aula disso, né, gente? Porque é uma coisa, assim, que só é bom, né? Então, gosto muito. Muito rico, muito rico. Professor, eu devo lhe dizer que nós estamos agora com 727 usuários online. Já quebramos o nosso recorde da semana passada. Isso devido grandemente à sua participação. Estamos felizes, professor. Aproveitando, antes que eu esqueça, o senhor deixa os nomes dos seus canais no YouTube para que os nossos ouvintes também possam apreciar, possam assistir e possam seguir o senhor. Legal, bacana. O site, né, marcelo.pimenta.com.br, marcelo.pimenta.com.br, tem ali vários links, né, para todos os locais, certo? No Instagram, eu sou Marcelo Apimenta. Marcelo Apimenta. Até eu faço um desafio aí no Instagram. Se o pessoal realmente está ouvindo, se tem 700 pessoas mesmo, né, vamos ver quantas vão tirar uma foto criativa de onde elas estão agora e vão, assim, do jeito que tá, e vão botar. Eu vou fazer agora, inclusive, para mostrar. E você vai marcar lá Marcelo Apimenta e marca qual é o Instagram aí da rádio? NR Rádio Easy. NR Rádio Easy, e tem também o casal AR Extreme. AR Extreme. Isso. Exatamente. Então, você marca lá nos stories. E é isso. Então, essa coisa da criatividade, cara, e a saída para tudo. Se você começa a ver, a humanidade, né, veio toda em cima da criatividade, quer dizer, a criatividade que construiu a casa, a criatividade que construiu o carro, a criatividade que construiu tudo que a gente tem, o computador, o cara da lua, foi a criatividade que criou esses telefones, essas rádios online. Então, é o tipo de habilidade, né? O Fórum Econômico Mundial também diz isso, né? Que é a habilidade mais importante do nosso tempo. E isso é pré-pandemia, né? Então, você não tem... agora, tem pós-pandemia, ela é muito mais importante.
Mas já antes da pandemia, ela já era o mais importante. Uau. Mas é isso por isso a gente escolheu esse tema, né, Roberto, para debater, porque a gente tem certeza, né, que todos nós, os ouvintes, a gente mesmo tem muito a desenvolver, né, uma oportunidade bastante grande, né, Roberto? É o potencial que todo mundo pode desenvolver, né, não é exclusivo de uma ou outra pessoa, todo mundo pode trabalhar, umas com um pouco mais, um pouco menos, mas você desenvolve ela, né, isso que é mais legal. E sem gastar nada, isso que é mais legal, entendeu? Você não existe um recurso que você usa, né, que você precisa, é só o olhar criativo, porque há uma visão, né, que eu não sei, a questão do tempo vocês é que sabem, o Roberto fica pedindo para eu falar, eu posso falar uma resposta, eu sei gravar em tempo certo, tipo assim, eu posso falar 4 minutos sobre uma coisa de história e criatividade, um pouco, assim, para dar uma ilustrada no assunto? Pode. Claro, esteja à vontade. Então, olha só, então, o que acontece, né, vendo lá os livros de história, né? Você tem um desenvolvimento, principalmente da história ocidental, porque a história oriental é outra coisa que daí vai ter outro programa que me convida para isso, mas a ocidental, né, você tem um surgimento aí das primeiras civilizações lá de gregos, e depois você tem ali os romanos, né, e você tem isso, o nascimento de Cristo, e a coisa não tem um desenvolvimento muito grande, né, de nada, e você entra naquela chamada Idade Média, né, que você sabe aí, a idade do obscurantismo. A partir do Renascimento, e aí é um fato bastante importante aí para a gente colocar, porque o Renascimento a gente pode colocar como sendo a primeira grande festa na história da criatividade, né? Porque foi ali no Renascimento em que os Médicis, principalmente na cidade de Florença, que era a capital do mundo, assim, do que a gente tem hoje, né? E hoje eu diria que a capital do mundo é Xangai, né? Mas assim, não vou entrar nessa coisa agora, mas a capital do mundo, no caso, era Florença, era a cidade mais importante. Os Médicis tiveram uma ideia, né, que tem tudo a ver com a criatividade, que é você conseguir fazer a intersecção entre a arte, a ciência, a tecnologia. E aí surgem coisas como a Capela Sistina, o Leonardo da Vinci, aquelas máquinas bélicas, aquelas coisas, e o negócio daí toma corpo a partir daí, né? E você consegue estar fazendo com que a criatividade ela passe então a ter uma fluidez mais importante, porém ela ainda tem um certo problema, vamos dizer assim, que a questão da educação, se você for ver, ela pega muito ainda a questão da igreja, né? Os papas e tudo. E o que a igreja tem? A igreja tem dogmas. Então você começa a ter uma educação que ela é criativa, legal, então a gente consegue fazer essa intersecção, né? Então a pintura, por exemplo, para quem está nos ouvindo e sabe um pouquinho ou quer perceber a pintura de um outro momento, é no Renascimento que a pintura ganha 3D, ou seja, o esfumato mostra que a pessoa tem corpo. Se você olhar qualquer obra até o Renascimento, as pessoas eram chapadas, eram linhas retas, né? Porque as pessoas não tinham essa questão da perspectiva aí que o Burlenesque, né, que com a construção do Duomo de Florença, né, que é a maior obra até hoje sem estrutura de ferro da Europa, né? Quer dizer, fica lá o Duomo lá em cima, não tem uma coisa de ferro, é tudo encaixado nos tijolos. Por quê? Porque é a criatividade junto com a engenharia para poder fazer a coisa funcionar. Então, quer dizer, ali no Renascimento você tem uma explosão criativa, mas ao mesmo tempo nas universidades você tem essa certa rigidez e alguns dogmas que não são quebrados. E isso faz com que você tenha ao menos um espírito de experimentação que vem agora, né, nesse mudança de século e era de aquário e a gente está vivendo, um reinventar de tudo, em que o conhecimento agora ele então está mais livre, né, e você pode estar questionando
né, qualquer coisa, e é por isso que eu acho que é super legal a gente estar falando sobre isso, porque eu acho que as pessoas devem enxergar realmente esse momento como uma oportunidade, né, de reinvenção, visto que a gente está numa situação muito melhor do que estavam os caras em Florença naquela época. Com certeza. Né, que você precisava de um monte de dinheiro, né, para fazer uma tinta, para fazer um pincel, né, você tinha que ter lá uma tinta de cavalo, você ia pegar lá uma folha, ia macerar, ia ver, ia fazer, quer dizer, o Leonardo da Vinci perdia horas nessa história de ter que coisa, porque ele não tinha grana também para ter um assistente que fizesse isso, até porque ninguém sabia fazer direito e ele tinha que inventar. Hoje não, cara, pega aí um PowerPoint, o cara faz uma arte legal, um Adobe, um Canva, uma coisa assim que está na mão, bota um blog gratuito, ou seja, a gente está num momento, né, em que aquelas restrições de recursos que existiam anteriormente, elas não existem mais, né, e é por isso que faz dessa momento aí da história esse tão especial. Não, perfeito. Acho que deu uns 4 minutos ou no máximo 5, porque eu não quis também encurtar para não perder o raciocínio. Não, ficou excelente. Acho que deu para trazer bem essa perspectiva. Roberto, tem alguma pergunta para a gente que chegou aí para o professor? Ei, professor, chegou uma pergunta para o senhor aqui. A Jusileide pergunta. Primeiro ela cumprimenta o senhor, boa noite, professor Marcelo. A criatividade, ela está acelerada atualmente? Segundo a sua opinião, ela está acelerada ou não? Obrigado pela pergunta. O que acontece, eu acho assim, o mundo está acelerado, certo? Então, as pessoas que são criativas e que estão surfando nessa onda estão mais criativas, né? Porém, aquela pessoa que não está exercendo a criatividade, né, não necessariamente ela está desenvolvendo assim, mais a criatividade assim, agora. Então, acho que é isso. A gente está vivendo esse mundo VUCA, né, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? VUCA, é muito legal esse conceito, né? É volátil, incerto, complexo e ambíguo. Fica VICA porque está em inglês, mas é um mundo VUCA, né? Então é volátil, tu vê que as coisas, pega a bolsa, o que aconteceu ali, caiu um dia para o outro as coisas, né? É incerto. Eu ia para a China, sabia, Roberto? Eu ia para a China. Se você está gostando do meu conteúdo, depois eu vou falar com você para botar meus podcasts aí. Né? Eu tenho 140 episódios de podcast e eu tinha feito 7 entrevistas. Eu achei um cara, olha só como é que é a internet, né? Apareceu um cara, eu tinha feito 3 entrevistas já, porque eu estava indo para a China. Então eu tinha uma programação assim na China. E assim, o meu sonho da vida ainda ia acontecer, porque saindo da China eu ia pro Japão. Tipo, a gente estava, né, que nem pinto no lixo, como dizem lá no sul. Aí eu fiz uns episódios, falei com umas pessoas super legais aqui, do cara do Lead China, e estava preparado. E apareceu um cara que morava em Londres, que disse assim, olha só, eu ouvi teu podcast, eu queria ser entrevistado. Que legal. Eu morei em Xangai por 10 anos, hoje eu tenho uma empresa. Eu vi que o cara era uma puta fonte mesmo, sabe? Aí fiz 2 episódios com ele. E ele conta nesses episódios a história da China, cara. E é uma coisa de louco. Esse menino é, assim, um talento muito grande. Então, é uma oportunidade muito legal aqui estar com vocês aí nessa história. Vamos ver aí mais perguntas. Obrigado. Professor, antes de mais nada, nós também temos um canal de podcast nas mais diversas plataformas, como Spotify, na Apple, na Central Podcast, e vamos ter a maior satisfação de poder compartilhar os podcasts do senhor, se o senhor assim permitir, nos nossos canais. Ou também, até mesmo aqui na rádio, nós podemos lançar uma central de podcast e reservar um dia, um horário, só para soltar podcast do senhor. É só questão de conversar. Professor, tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui eu considero, olha, muito bacana. Tá bom? Entre todas as que estão chegando aqui, essa daqui é bacana. Professor, qual é a diferença entre criatividade e inovação?
Essa é boa mesmo. Essa o Ricardo sabe resolver. Se ele não souber, se ele não responder, eu vou tirar o diploma dele. Tá aí, Ricardo? Depois eu complemento. Ela, é a Suzana que está mandando aqui de Campinas. Não, eu quero que o Ricardo responda, porque ele aprendeu em aula. Tá bom. Tá bom, desculpa. Não, assim, né, acho que assim, pra gente aqui, inovação, né, quando você realmente traz algo que vai transformar e modificar uma realidade, né? A criatividade, ela é, vamos dizer assim, a base dessa transformação, né? Dessa inovação, né? É o caminho para você chegar numa inovação. Então você pode fazer uma inovação de algo que você só vai fazer uma evolução, né? Ou vai fazer uma inovação que vai ser disruptiva, né? Criar algo que realmente não existe. Aí, professor, mantenha meu diploma aí, por favor. Muito bem, mandou bem no diploma. Mas vamos complementar de uma forma, porque eu tenho assim, um exercício de conseguir descomplicar as coisas. Eu vou responder de duas maneiras, até se o pessoal quiser aí anotar, e coisa que é bem simples, né? Que a primeira é assim, a criatividade, ela é individual, e a inovação, ela é coletiva. Certo? Essa é uma diferença gritante, sim. Né? Por quê? E porque daí a gente já vai ver a segunda questão. Que a criatividade é você pensar diferente. Isso é a criatividade. E a inovação, ela tem a ver com gerar valor, que é isso que o Ricardo estava falando. Ou seja, alguém tem que perceber e dizer assim, olha só, esse programa é melhor, esse professor é melhor, este computador é mais rápido, essa comida tem menos caloria, essa fila anda mais rápido, esse banco é melhor. Ou seja, a pessoa tem que perceber que alguma coisa melhorou, certo? Porque se ele não melhorou, é só criatividade. Se melhorou, é inovação. Essa é a primeira diferença. E essa complementa a segunda, a que eu falei primeiro, que é a criatividade é individual. Ou seja, eu posso ter essas ideias, posso pensar, o Ricardo está tendo outra agora. Mas, para a gente, por exemplo, ter uma inovação, vocês fazerem esse programa, vocês entendem que nenhum de vocês fez sozinho, concorda? Perfeito. Exatamente. Perfeito. Né? Então, isso acontece de qualquer maneira, quer dizer, uma marca de presunto, botar um novo presunto na prateleira, mais inovador, olha só quantas mil pessoas estão envolvidas nesse processo. Né? E isso acontece, mesmo na pequena empresa, tu vai dizer assim, não, o cara é um açougueiro, ele trabalha sozinho. Né? Mas se ele quiser inovar mesmo, provavelmente ele vai dizer assim, vai fazer um corte diferente. Ele vai ter que pelo menos saber do fornecedor, dizer, olha, cara, me manda mais 4 picanha, porque eu estou vendendo aqui. O cara, ela vai ter que dar os 4 picanha para ele. Ou seja, sozinho ele não faz nada. Né? Então, a inovação sempre é coletiva, a criatividade é individual, criatividade é pensar diferente, inovação é gerar valor. Perfeito. Que interessante. Perfeito. Ô, professor, agora chegou uma aqui que eu vou falar para o senhor. Eu não entendi bem a pergunta, até peço desculpa ao internauta aqui, ao Jean, mas eu vou ler, tá bom? Disse por aí que não existe a bala de prata na criatividade. O que você acha disso? Está correto, não existe a bala de prata na criatividade. Eu devo te explicar então como é que é. A pessoa diz assim, olha só, agora, para resolver o problema dos carros na pandemia, a grande sacada é vender os carros em 100 vezes. Essa é sabe? Não existe, sabe? Não existe uma coisa só. Agora coisa para desinfetar, álcool gel, mas não, existe outro álcool, existe álcool, não sei o quê, sabe? Ou seja, não existe nunca uma opção, porque o que acontece, que é o melhor da criatividade, é que quando você aumenta o seu repertório e aumenta o número de opções, né? Por isso que as técnicas que foram dadas no primeiro bloco é tão bacana, né? Que o pessoal também está chegando e aumentando a audiência, vale a gente repetir, né? Tipo, o IFI, né? O IFI tem a ver com isso. Então,
vai ser legal, agora os carros vão ser para alugar. Ah, legal, mas e se for também carros voltados para pessoas que perderam o emprego? Ah, tá, legal. E se forem carros que podem ter 2 donos? Aí, sabe o que dizer? Melhor tu não ter uma bala de prata e achar que é uma ideia que vai salvar a lavoura, né? Melhor você jogar várias ideias, né? Começar a prototipar, que a gente chama, né? A experimentar de uma forma sem custo, pequena, e à medida que aquelas germinarem, as sementes que melhor germinarem, né? Daí que você vai talvez transplantar elas para fazer aí uma boa colheita. Muito bem, muito. Alô? Essa pessoa, ela é a mosca branca. É similar à bala de prata? Exato, isso aí, a mesma coisa. É a mesma coisa. Professor, chegou mais uma pergunta aqui. E sobre incerteza e alto risco inerentes à inovação, qual é a sua posição? Legal, muito obrigado. Qual é o nome da pessoa? É o Marcelo. O Marcelo de São Bernardo. Legal, obrigado aí, Marcelo. Marcelo, acessa lá no site, no marcelo.pimenta.com.br, né, porque lá você vai ver que existe uma newsletter também que você pode se inscrever, que você recebe e-mails com uma série de artigos e vídeos gratuitamente, né, eu não fico querendo vender nada. Claro, tem os links para os meus cursos, tem muito, gente, curso gratuito que eu dou, palestra gratuita, isso tudo vai sempre na newsletter, né? E isso pode ajudar a responder essa pergunta do Marcelo sobre incerteza e risco, porque o que você tem que entender é aquela história da roleta, né? De uma forma geral, aquilo que você aprende na roleta vale para inovação, né? Se você bota todas as suas fichas, né, num número só e esse número dá certo, legal, né? Você pode ganhar 36, eu me lembro, né? Você ganha 36 porque jogou todas as fichas ali. Porém, o seu risco, ele é muito menor, né? Porque é muito maior, porque tem outros 35 números para dar, né? É qualquer um dos outros 35, mas se você joga no vermelho ou no preto, você ganha o dobro, mas o teu risco é bem menor. Ou seja, a inovação e o risco, elas são uma balança. Então, uma sempre tem a ver com a outra e você precisa sempre entender aquilo que você quer, que você está preferindo naquele momento. Se você está preferindo o risco, e a história é sempre você conseguir, e a gente ensina, e por isso que eu sugeri lá no site, e tem muito conteúdo no YouTube sobre isso, você começar pequeno, né? Então, vamos dar um exemplo assim da história. O cara quer criar eu estou com uma oportunidade, inclusive se alguém tiver, tipo assim, estou perdido na vida, quero uma ideia, certo? Eu vou dar uma ideia para essa pessoa com base num problema real. Em dezembro, eu tive a oportunidade de ir para a Índia, certo? E lá na Índia, eu descobri que as pessoas, depois do almoço, em tudo que é lugar, principalmente na região de Nova Delhi, Jaipur, onde eu fui, e Agra, foram as 3 cidades que eu fui, depois do almoço tem um potinho em cima da mesa que tem um monte de funcho com uns cristalzinhos de açúcar, sabe? Esses negócios é ótimo, sabe? Eu, por exemplo, tenho problemas com obesidade e vontade de comer doce, como aquilo ali me satisfaz, sabe? E lá na Índia eles não escovam nem os dentes, porque aquilo tira o hálito e depois ele já resolve a higiene, que é o funcho, né, que é uma coisa natural, tem a ver com a Ayurveda, por isso que eu te chamo, essa coisa do Oriente é outra história. Então, olha só, acabou o meu que eu trouxe. Tá bom? Os últimos eu estava usando bem pouquinho já. Agora descobri que esse açucrinha e essa história do funcho você acha aqui, mas o açucrinha você não acha, só tem uma oportunidade lá de trazer uns containers e tudo. Eu já tenho um monte de coisa, não vou fazer isso. Mas eu lembro, eu
dou muita palestra em parceria com o Mercado Livre, né? E o Mercado Livre, a pessoa, ele me diz assim, o diretor do Mercado Livre diz assim, ó, quando tu procurar uma coisa no Mercado Livre e não tem, começa a vender. Certo? Certo, é verdade. Porque essa é a grande história. Então, quem está nos ouvindo e quer uma ideia, tá aí, Cristalzinho de Açúcar, tá lá, eu mando o link, eu já tenho o cara, eu não vou ser sócio, não quero comissão também, tá bom? É assim, mas eu tenho o link do coisa que custa tipo $100, só que eu não vou comprar um monte de açúcar, entendeu? Mas eu vou comprar da pessoa que importar, eu vou comprar. Tá bom? Daí a pessoa já importa e eu já vou comprar, sei lá, uns 20 saquinhos para ajudar, né? Mas aí, a história. Mas voltando a isso, eu só estava dando essa ideia, porque estava passando por isso hoje. Mas voltando à história, então, vamos dizer que o cara vai criar assim, não, eu vou querer criar uma loja agora para a pandemia, sabe? Uma loja que nem criaram lá nos Estados Unidos de tudo para Covid-19, contra, né? Covid-19. Então eu vendo álcool gel, eu vendo luvas, eu vendo máscara, eu vendo uns bonés, eu vendo agora essas camisetas que já tem, que o vírus não pega. Enfim, eu faço toda uma série de questões que são importantes para que você possa estar fazendo isso. Se eu quero comprar essa loja com investimento zero, o que eu posso fazer? Eu posso fazer no Mercado Livre. Eu vou dizer, olha, se chama Covid Brasil 19, certo? Eu vendo uma máscara, eu vendo álcool gel, eu vendo uma luva, eu vendo coisa. Investimento zero, certo? A pessoa, claro, vai precisar ter talvez uma luva dessas em casa, uma dessas, mas ela pode testar, né? Então, você está respondendo a pergunta lá do internauta, né? Risco e oportunidade, né? Se eu estou querendo iniciar hoje, eu ensino assim, começa fazendo assim, porque o risco é praticamente zero, tipo, você vai perder o quê? 2 horas na frente do computador, mais, sei lá, R$30 uma máscara, sei que de um outro, tipo, R$50, R$70, sabe? Tipo, uma coisa, é muito pouco que a pessoa está conseguindo para ela realmente experimentar o sonho dela em empreender, o sonho dela em ter essa loja. Isso vai mostrar se ela realmente quer ter essa loja, porque ela vai ver que vai ter que mexer no computador, ela vai ter que não sei o que, sabe que não é só glamour. E é importante que ela saiba disso, porque depois também não vai ser só glamour. É verdade, é verdade. Professor Marcelo, o senhor me ouve bem? Eu ouço muito bem. Ouve bem. Professor Marcelo, temos aqui mais 7 perguntas. Eu gostaria de poder encaminhá-las, essas perguntas, para o senhor ou para o Ricardo e ou sugerir, conforme o seu tempo, né? Então, chegando mais perguntas aqui, o WhatsApp não para. Legal. Eu vou pedir para o pessoal o seguinte, eu vou encaminhar essas perguntas para o senhor, tá bom? E o senhor responde. Pois não, pode falar. Legal. Eu sugiro o seguinte, quantos minutos a gente tem ainda de programa, na opinião de vocês? Acho que a gente tem a noite toda, mas... Fala, Roberto. Não, pode me dar, eu prefiro assim, as pessoas podem me mandar, porque para mim, você entende a questão da criatividade? Para mim, um momento como esse é um momento mágico de eu poder entender o que as pessoas têm de dúvidas, certo? Então, eu não quero perder essa oportunidade. Então, peço que você me mande todas as perguntas para que eu possa responder as pessoas, né? Quem quiser, manda direto lá no Marcelo A. Pimenta. Eu tenho no canal do YouTube, eu tenho um canal chamado Menta Responde, certo? Em que eu respondo dúvidas toda semana, né? Não é toda semana que tem esse programa, mas eu respondo um monte de dúvidas lá. Então, para mim, é muito uma alegria, eu vou responder praticamente todas. Algumas, provavelmente eu já tenho um post ou um vídeo que responde também, eu já mando, certo? Mas eu ia te sugerir assim, me vai dizendo e eu respondo bem rapidinho. Você pergunta rapidinho, sabe aqueles ping-pong? E eu respondo todas. Tá bom? Claro. Então vamos à primeira. Aliás,
Aliás, quem manda essa pergunta aqui é o Kishore Vela. O Kishore eu conheço, é uma pessoa fantástica, um indiano. Bom, com esse nome só tem que ser indiano, né, Kishore? Francamente. Mas é meu amigo ele, da Tech Mahindra. A inovação pode ser sistematizada? Sim, pode, mas você não pode achar que é uma receita de bolo. Ok. Há uma abordagem que diz a inovação deve ser contínua. Deve mesmo? Ou em qual situação podemos dizer agora vamos dar um tempo? Nunca tu pode dar um tempo. Você precisa inovar cada vez mais. Inclusive, as empresas que hoje são mais longevas e mais valiosas são aquelas que mais investem em inovação quando estão em um momento de prosperidade. Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Por que a inovação é tão importante? Porque essa pergunta ela é ótima, porque a inovação é tão importante, porque a inovação ela é hoje o motor de tudo. Quer dizer, você que está na pandemia em casa, certo? Você não está cheio de saco de cozinhar, sabe, de comer aquela comida com teu tempero, né? Então, o que você quer? Você quer inovar, sabe? Tipo, no Spotify. Por que o Spotify é a primeira startup, a primeira empresa de tecnologia da Europa que vale mais de 500 milhões de dólares? Isso aconteceu essa semana, né? Você sabe que, né? Você nota que eu estudo, fico acompanhando as coisas. E por que o Spotify fez isso? Porque ela lá toda tem uma funcionalidade que chama Descobertas da Semana, né? Então a pessoa não faz nada e clica ali, tem um monte de música bacana que é nova, ou música que tu não ouvia há muito tempo, que ele coloca e organiza no gosto que você está querendo. Então, o que ele faz? Ele inova para você, né? Então, a inovação é a base de tudo, entende? Se você não inova, você morre. É isso. Professor, tem uma aqui, ó. Qual a sua escolha, professor? A incerteza ou o alto risco em uma inovação? Eu acho que nenhum nem outro, entende? Isso é importante também, né? Tem a ver com aquela coisa que eu estava falando da igreja. Essa pergunta tem a ver com um pouco achar que é isso, né? Claro, pelo amor de Deus, não me leve para o lado pessoal, mas é esse modo de pensar cartesiano lá que a gente estava falando da igreja na época, sabe? Do tipo assim, Cristo é herói ou Cristo é bandido, sabe? Não tem nada, longo, não tem um tom, não é 500 tons de cinza, sabe? As coisas não são assim, né? Você não pode ter essa coisa dessa escolha entre a incerteza e o risco. Hoje eu ensino, né? Te convido lá, entra lá, né? Você pode, tem vários cursos gratuitos de cabeça. Eu sei que tem 4 normalmente, e depois a gente tem até uma surpresa aí para o pessoal que ficar até o final, mas a gente tem sempre uma oportunidade de não precisar ficar nessa história, sabe? Porque senão tu é isso, tu é petralha, ou tu é mortadela, ou tu é não sei o quê, ou tu é outra. É disso, sabe? Foge desse estereótipo do normal, da norma, sabe? Constrói um caminho próprio. Essa é a grande oportunidade agora, sabe? Sair dessa 0 e 1. Né? A gente tem mais coisas no espectro aí. Legal. Chegou uma pergunta aqui, professor. Normalmente há uma guerra enorme nas corporações para definir como e quais itens medir no processo de inovação. Quais devem ser considerados? Olha, essa pergunta que essa pessoa fez é o tipo da pessoa que poderia querer se inscrever num curso que eu tenho da SPM chamado Processos e Cultura de Inovação, que é bem voltada para o mercado corporativo que ele quer saber, tá bom? Mas de qualquer maneira eu vou responder aqui para ele, né, que eu acho que deve ser medido pelo menos assim, o número de ideias iniciais e, por último, o resultado que isso traz na organização. Mas você pode ter outros milestones, que a gente chama, né, o KPIs, que são indicadores ao longo aí desse processo. Mas essa resposta eu tenho certeza que pode interessar uma parcela só dos ouvintes, que tem a ver com essas empresas que têm um processo de inovação já bem estruturado e documentado.
Tem uma outra pergunta aqui, ó. Esforço, valor e preço, mas não no sentido amoedado. Em uma empresa familiar, como mudar isso para inovar? Essa ficou difícil para eu entender a pergunta. Esforço, valor e preço. Mas não o que eu estou entendendo aqui é não no sentido que ele está colocando aqui, ele está digitando, né? Não no sentido financeiro, ou seja, vale a pena eu, por exemplo, para inovar, eu bater de frente com o dono da empresa que é o filho de um amigo, por exemplo, de uma empresa familiar. Legal. É que aí é coisa rara, que eu, assim, nem tô bebendo, então, tipo, isso já abriu um vinho, coisa assim, horas. Mas, porque, assim, o que acontece é que são vários assuntos, né, aí que estão colocados numa pergunta, né? Mas, assim, acho que vamos por partes, como o Jack. Valor e preço, né? É importante você entender que são coisas bem diferentes, né? Que valor é o benefício e preço é quando você paga. Então, isso é uma coisa bem diferente e a pessoa não deve normalmente trabalhar a questão do preço, ela deve buscar sempre a geração de valor, né? E aí você entende que você está falando com um cliente errado. Por exemplo, se você vende, né? O Ricardo vende, lá trabalha numa empresa que vende carros. Os carros que eles vendem são de primeiríssima linha, certo? Você não vai ver nesse final de semana esse carro, tipo assim, por 10 mil reais, certo? Porque não é esse o business dessa história. Quem tem aqueles carros que vêm da Alemanha, não sei o quê, é um cara que sabe o valor, entende? Então, ele sabe o preço. Então, quem não acha caro, o cara compra sabendo que o carro vale aquilo, né? Então, é muito legal saber isso, porque eu atendo, assim, centenas de empreendedores. E dentro dessa pandemia, eu posso dizer que eu acho que eu já atendi quase 1.000, ou até mais que 1.000, aí, em vários workshops que eu fiz pelo Brasil inteiro. E há sempre um problema da pessoa dizer assim: senhor, mas eu faço bolo, mas meus clientes acham caro. Entendi. Mas por que a senhora faz bolo? Não, porque eu moro aqui na comunidade, entende? E eu uso, assim, açúcar cristal, eu uso chocolate do padre, eu uso não sei o que, eu uso farinha e eles querem pagar R$1. A senhora tem que entender, a senhora não está vendendo o produto certo para a pessoa certa. Nada contra quem come o doce de R$1, né? Mas o doce de R$1, ele tem que ter ingredientes que sejam suficientes para que ela gaste 50 centavos para cada doce. Porque se ela gastar R$2 para cada doce, né, ela está entregando um valor que o preço não condiz. Sim. Então, como essas duas palavras estavam na pergunta, eu achei que isso era uma coisa que poderia interessar os meus ouvintes aí. Achei que resolver uma forma de usar o tempo, eu achei. Né? Claro, mas porque o outro assunto é a coisa daí veio a outra palavra que tem dois outros, né? Empresa familiar. Né? Empresa familiar é interessante você poder entender, né, que é uma coisa muito bacana, mas você tem que ter os seus entendimentos de como é que são as regras de governança e etc. E como a gente estava falando antes, você está num momento em que nunca tiveram tantas oportunidades. Né? Hoje mesmo eu estava vendo uma história aqui no LinkedIn, né? Parece que existem 120 mil vagas que precisavam ser preenchidas hoje para quem sabe inteligência artificial, por exemplo, né? Precisa ser hoje no mundo, ninguém tem 120 mil vagas. E aí você pega o cara fica lá, tipo, mas tudo que eu faço o cara não valoriza, ele me faz assédio, ele me paga pouco. Cara, te demite, meu querido. Te demite, pelo amor de Deus, sabe? Tem um mundo de oportunidades. Ficar lá sofrendo, um chefe que não te merece, que não te valoriza, que te paga uma merreca, fica te controlando, sabe? Larga a banana, minha mãe diria, larga a banana, sabe? Vai, larga, né? Porque você vai encontrar uma série de outros, até porque se tu tá tendo ideias, assim, para melhorar e tudo, etc., vai ter a capacidade de também
né, conseguir aos poucos trabalhar. Por isso que é legal esse tipo de iniciativa que o Ricardo está fazendo, e não digo necessariamente que ele esteja fazendo isso com esse propósito, mas é a melhor dica aí para quem está empregado, né, é encontrar uma possibilidade de conseguir unir, ter às vezes projetos paralelos que trabalhem com uma espécie de hobby e que esse hobby possa virar uma alternativa de negócio, né? Porque você tem uma tendência de negócios cada vez mais nichados, né? Ou seja, para mercados específicos, entende? Então, você ter hoje um negócio que diga brindes para casamentos pós-pandemia, que possa entrega personalizada na cidade de São Paulo, sabe? É uma coisa boa, porque é muito específico, e daí você tem essa possibilidade, porque na hora que tu disser assim, brindes para casamento, o cara nem vai conseguir te encontrar. Então, você ter essa possibilidade de esse teu hobby virar algo que mais alguém, porque se é teu hobby colecionar, sei lá, carrinho, não sei o que, tarará, tem um outro cara no mundo que também coleciona carrinho, entende? Então, tu tá, né, fazendo essa conexão aí, né? Interessante. Professor, chegou uma pergunta aqui do Rui do Rio de Janeiro. Quais as habilidades pessoais e profissionais você considera mais importante para uma pessoa ser um gestor de inovação em uma empresa? Ela não quer uma pergunta, ela quer uma aula, né? Ele quer... Rui, você não quer colocar no currículo, né, Rui? Que você... Não, que é isso, Rui? Mas o professor vai... Tem várias coisas, né? É que eu acho que assim, eu tô brincando, obrigado, Rui, né? Por isso que eu digo, acho que é super legal esse tipo de pergunta, né? Para me dar insumos para eu fazer as respostas, né? Mas é que às vezes, assim, por um lado eu fico com vontade de responder tudo, eu vou ficar 2 horas, né? Por outro lado eu tenho medo de parecer, assim, um pouco rude até de responder tão pouco, né? Mas eu acho que, assim, você ser um gestor de pessoas, né? De entender que as pessoas, elas funcionam com emoção mais do que razão, é uma coisa importante, né? Você ter processos colaborativos que sejam transparentes, né? As pessoas estão cada vez mais querendo falar, você ter agilidade, né? Você ter essa questão de incentivar e tolerar o erro de uma forma controlada. Aí são algumas, eu acho que só para não deixar no vácuo. Ok, perfeito. Professor Marcelo Pimenta, o senhor respondeu todas as perguntas que nos foram enviadas. Parabéns. Olha, fantástico. Obrigado. Mas você vai me mandar igual, né, para eu poder ter contato, e peço aí que o pessoal, né, siga no Instagram, né, no LinkedIn, né, para poder a gente se conectar, porque eu também tenho interesse aí em poder ajudá-los cada vez mais aí a recuperar essa confiança criativa. E obrigado aí ao casal Extreme aí pelo convite. Você, Roberto, depois a gente fala aí sobre os nossos próximos passos. E o pessoal, né, mentalidades, né, se você botar mentalidades por Marcelo Pimenta, por exemplo, no Google, vai vir pelo menos umas 2 páginas com o blog, com o podcast também, né, em diversas plataformas. Tem no LinkedIn, daí vai vir os canais do YouTube, os cursos gratuitos, os cursos que tem abertos, né, os cursos que eu faço em empresas, que eu faço também cursos em company, né, que é uma fonte de renda importante para mim. Mas a minha fonte de gratidão mesmo são oportunidades como essa, Roberto. Então eu fico muito feliz aí de poder me conectar com as pessoas, né, me achar que fez a diferença aí para elas, no sentido de ter uma resposta personalizada, né, para elas. Peço desculpas se às vezes a gente exagera, brinca, né, mas a gente às vezes não vê o todo, né, entende uma parte da pergunta, enfim, né, então talvez não tenha saído da melhor maneira, mas eu tentei fazer aqui o melhor que eu pude.
Não. Professor, nós estamos agora, para o senhor ter uma ideia, com 732 usuários online. Para o senhor ter uma ideia, tá bom? Para o senhor ter uma ideia e ter a noção do quanto está sendo importante a sua explanação, a sua boa vontade, a sua didática, né? Exemplificando, esclarecendo a todos. E nós, na Rádio MR, que estamos assim felicíssimos, né, por poder contar com o senhor. O casal Extreme já são de casa, aqui. Já são sócios, como diz o Faustão. Né? Com certeza. Roberto, deixa eu quero... Pois não. Não, só queria comentar, porque acho que o que o professor falou é muito verdadeiro, né? Porque, assim, a proposta do Conexão Campo Base é essa mesmo, conectar as pessoas com histórias reais que transformem as vidas das pessoas, né? O nosso propósito, a gente faz isso através do esporte e também aqui, né, trazendo, né, pessoas que realmente nos inspirem, né? Que tragam uma visão diferenciada. Nós vemos aqui já... Estamos fora do novo normal, viu, professor? Já são 2 aqui que estão fora. Pode tirar o normal da palavra aí, da frase. E, na verdade, assim, acho que o professor também tem aí uma novidade que ele comentou agora para o final, né? Tem um curso dele que está aberto, né? O pessoal, e o pessoal aqui para os ouvintes da Rádio MR, né? Podem acessar, vai ter o link na rádio, Roberto, é isso? Isso, vai ter o link na rádio. Isso. E assim, o professor Marcelo Pimenta, certo? O senhor quer anunciar, professor, o curso, né? Acho que vale a pena, realmente, né? Só para as pessoas entenderem, eu tenho hoje alguns cursos em diferentes plataformas. A minha universidade, que eu certifico aos alunos, é a ESPM, onde o Ricardo foi meu aluno, mas eu tenho cursos gratuitos no Sebrae, eu tenho cursos numa plataforma que é líder mundial, que se chama Udemy. Né? Essa plataforma é uma plataforma bem conhecida e acho que é uma oportunidade, às vezes, das pessoas experimentarem, né? Porque as pessoas têm, eu não sei, nunca fiz curso online, sabe se funciona, né? E etc. E aí, numa promoção, junto com uma universidade lá do Amazonas, que eu fiz uma série de aulas essa semana, a gente criou uma promoção e tem um cupom que esse curso de R$174, que ele custa por aluno, R$174, e ele sai por zero, sem, não tem letra pequena, né, não tem nada, né? Então as 700 pessoas aí que estão nos ouvindo, e se essas 700, né, quiserem, gostarem da entrevista, o que eu peço é, peguem esse cupom, aliás, o cupom eu posso até gerar um bit.ly aqui para vocês, de casal mais fácil aqui, para vocês promoverem esse cupom para que mais pessoas façam, porque o meu objetivo sempre nessa plataforma é ajudar que mais pessoas sejam impactadas. E esse curso é o curso de Ikigai na prática. Eu gostaria só de falar um pouquinho sobre ele, porque ele é um curso que eu gosto muito, é um curso que eu comecei ele nos Emirados Árabes Unidos, e olha só como estão as coisas. A gente estava naquele circuito, o Yas Marina, a gente estava hospedado naquele hotel, e os meus grupos, os meus companheiros, todos de palestrantes, eles iam dirigir um carro da Ferrari, porque é possível a partir das 10 horas da noite. E aí, Menta, vamos para... Eu não gosto de carro, eu não vou perder meu tempo nos Emirados Árabes Unidos andando de carro, pelo amor de Deus. Né? Fui para uma livraria, comprei esse curso, né? E comprei esse livro. E esse livro, eu citei aqui no início a história do Ikigai, né? Porque esse livro, ele, naquela época, eu aprendi que era possível as pessoas terem uma intersecção daquilo que elas gostam, daquilo que elas sabem fazer, né? E esse curso ajuda a
você conseguir descobrir isso. E é de graça, né? E são exercícios que a pessoa... Ele é um curso que a pessoa não pode ter pressa de querer terminar, certo? Porque ele a cada dia vai propondo um exercício e no final você vai poder entender quais são todas as possibilidades que você tem na vida de ganhar dinheiro e de fazer aquilo que você gosta, como possibilidades apenas. De graça, não custa nada, né? E você pode estar experimentando isso dessa maneira. Então, essa é o convite aí que a gente está fazendo aí para o pessoal que quiser trabalhar dessa forma para poder tá compartilhando aí dessa oportunidade, tá bom? Então o cupom ele tá colocado aí para vocês poderem estar experimentando, né, de uma forma gratuita. Eu coloquei no WhatsApp do Ricardo também, né? Ótimo. Porque ele ficou um pouquinho extenso, porque ele é bom de pegar e o Ricardo vai estar trabalhando. Mas quem quiser e estiver anotando, é aquele bit.ly, daí é Ikigai com K, né? Ikigai, tracinho Estácio, que é o nome dessa universidade, tracinho Sebrae, tracinho AM, que é o Sebrae do Amazonas. E a pessoa vai ter, então, totalmente gratuito. Não consegui anotar? Me manda no Instagram, né? Acessa aí os canais da rádio e você vai poder estar tendo aí acesso a outros conteúdos. Eu tenho também um canal no Telegram que as pessoas podem seguir, se chama Canal Mentalidades. Lá também tem sempre esse tipo de promoção. E mais uma vez, como eu disse, é um prazer poder não só distribuir aqui o cupom, mas como tá me conectando aí com tanta gente até essa hora, né, que fica saindo dessa... querer saber quantos mortos teve hoje e se as pessoas foram enterradas ou não e essa coisa, né, e usa esse tempo, né, para se desenvolver e para ter outras ideias. Então, pega esse cupom, distribui na tua família, né, manda para aquele cara que está desempregado, que acha que não tem oportunidades, que eu tenho certeza que para ele pode ser aí uma luz, pelo menos uma alternativa. Porque é como a gente falou, né? O melhor da criatividade é não se contentar com a primeira resposta, né? Então, pelo menos ter opções na vida, ter um plano A, B e C. E essa pandemia nos mostrou bem, né, Alberto? Quem não tinha plano B ficou na calça curta, tá bom? Muito obrigado aí pelo espaço e fico aí à disposição de vocês, tá bom? Professor, com toda certeza nós vamos conversar muito mais ainda, pode ter certeza disso. Ricardo, Andréia. Opa! Bom, a gente também assim agradece muito aí, né, professor Marcelo, a sua presença, a generosidade, né, de compartilhar, né, todo esse conhecimento. Acho que isso é o que faz a gente ser diferenciado. É como o senhor falou, né, numa sexta-feira à noite estamos buscando conhecimento, estamos buscando realmente sermos melhores, né. Acho que isso é o grande propósito, Conexão Campo Base, né, o que a André e eu estamos trazendo junto com o Roberto aí para os ouvintes da Rádio MR, né. E no nosso portal também, a gente também tem esse conteúdo que a gente conversou um pouquinho no bloco 1, lá no www.casalarextreme.com. Esse conteúdo também vai estar lá disponível para o pessoal que não conseguiu anotar. Da próxima vez, com certeza, vão estar anotando, né? Mas pode buscar lá também, que já vai estar tudo lá. É isso aí, professor. Com certeza foi uma aula fantástica aí, só gratidão mesmo. E é isso aí, vamos seguir criando, inovando, buscando alternativas, acreditando que é o fundamental. Isso é ótimo, muito obrigado e parabéns aí vocês pelo trabalho, tá bom? Excelente. Muito obrigado, professor, muito obrigado. Bom, ouvintes, poderíamos ficar horas e horas falando de um tema tão envolvente e gostoso, mas a Conexão Campo Base desta sexta-feira está chegando ao fim. E nós, da Rádio MR, queremos agradecer a participação de todos os ouvintes. Agradecer também a participação da Andréia, do Ricardo, e especialmente do professor Marcelo Pimenta, que, como disse bem o Ricardo, a generosidade, o conhecimento fazem a diferença. É uma pena, estamos chegando ao fim, mas nós, sexta-feira que vem,
estaremos no mesmo horário, 19 horas, com mais um tema muito relevante, interessante e envolvente. A todos, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão, obrigado a todos os ouvintes, obrigado a Deus por mais essa oportunidade. E é assim que se caminha, olhando para frente com criatividade, com esperança, com bem-querer, olhando sempre nos olhos do outro e dizendo o seguinte: você é importante para mim. A Rádio MR agradece. Professor Marcelo, o senhor é importante para nós. André e Ricardo, vocês são importantíssimos para nós. Para nós também. Tá, boa noite. Boa noite. Até boa noite, pessoal. Gente. Até a próxima sexta. Vamos ver se pôs música. O professor está conectado? Tô, só para agradecer mesmo, foi muito legal. Não. Mas eu quero só o áudio para eu botar no meu podcast que eu disse para ti que eu ia. Não, com certeza. O Roberto vai gerar para a gente também. Professor, eu com certeza não fui a sua aluna, né? Mas estou aqui com o Ricardo, ele transmitiu muito desse conhecimento, a gente continua lendo bastante sobre o tema aí e... Peraí, pronto. E só agradecer mesmo aí a oportunidade mesmo. Obrigada mesmo. Eu acho que a gente ficou muito feliz, eu acho que realmente agregou muito valor para todos nós e vamos manter esse contato, outras oportunidades, com certeza a gente vai estar junto, com certeza. Né, Roberto? Muito. Professor Pimenta, vamos combinar, professor, e vamos fazer um podcast. Se o senhor quiser, a rádio está à disposição do senhor. O Ricardo e o André sabem o meu jeito, eles podem falar melhor para o senhor. É tudo muito simples, mas a rádio está à disposição, tá bom? Se o senhor quiser disponibilizar seus podcasts, se o senhor quiser falar, não, Roberto, eu quero um programa de 1 hora por dia, por semana, quero mandar um áudio para você, eu quero fazer ao vivo, nós combinamos as agendas e fazemos com toda satisfação. Legal. A Flávia vai entrar em contato, eu peço para o Ricardo mandar, e a Flávia, que é minha assessora para esse tipo de coisa, e ela entra em contato com você e vamos fazer uma parceria boa. Que bom mesmo, realmente, quando eu estava ouvindo agora, estava 150 e agora está 731. É verdade, eu estou falando do senhor, e assim, os assuntos que o Ricardo e o André estão trazendo, então assim, levando mesmo a audiência, graças a Deus, ficamos muito felizes. E assim, a rádio está à disposição, é tudo muito simples, obrigado. Mas é feito de coração. Legal, muito obrigado, boa noite, bom descanso aí para vocês. Boa noite, obrigada, obrigado. Boa noite, tchau. Obrigado. Tchau. Falou, Roberto. Oi, Tudo bom? Oi, aí. Oi, André.